Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Francisco de Paula, que está no nosso coração, né? Aquela que a gente guarda com todo carinho, com todo amor. Nós vamos ter uma reunião hoje, contando com a palestra, com o estudo que a Eliane vai fazer sobre um capítulo do Evangelho. Eu vou pedir agora, para iniciar, que a Lucinha faça a leitura de uma página para a nossa ambientação e vamos já, desde já, nos concentrar, prestar atenção, para que a gente possa vibrar muito amor, tá bom? Do livro Fonte Viva, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer. Entesouremos para ajudar. Engrandeçamo-nos para proteger. Eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Lucinha. Uma belíssima página, muito bonita, e que nos traz, mais uma vez, o que é muito claro para nós. A gente só cresce na convivência, na ajuda mútua, na caridade. A gente só cresce, só evolui, só vai se deixando cada vez, progredindo cada vez mais através do amor e da caridade.
belíssimo, muito obrigada pela leitura. Eu trouxe rapidamente para vocês, lá do livro do Carlos Bacelli, psicografia dele, do irmão José. Prece de todo dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e a minha inspiração. Assim seja. Então, queridos irmãos, com essas palavras, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo que todos nós, vamos relaxar, fechar nossos olhos para ver uma melhor sintonia, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e agradecendo mais esta oportunidade de confraternização, de estudo, do aprendizado, mais esta oportunidade de podermos estar reunidos em nome de Jesus. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos, que Francisco de Paula e os mentores de nossa amada casa possam nos amparar neste momento, trabalhadores incansáveis que são em benefício de toda a humanidade. Nós pedimos a todos que vamos manter a nossa concentração, a nossa atenção, vibrando sempre positivamente, vibrando com todo o nosso amor. Abençoe nossos lares, Senhor, e que nossa irmã que vai dar o estudo possa nos brindar com palavras de sabedoria, com palavras que nos façam refletir. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedi ao nosso irmão Paulo Bordalo para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o emprego da riqueza. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouco importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres muitas vezes mais do que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo e pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro,
bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? No Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, meu querido irmão. Que o Evangelho seja o nosso guia. Jesus nos deixou para nosso progresso. Vamos passar agora a palavra à nossa irmã Eliane, que vai dar o estudo da noite de hoje. Eliane, você identifica, tá bom? O estudo que vai fazer. Deus a abençoe. Tá. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 18. O título, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item é Parábola do Festim de Bodas. A gente vai fazer um estudo, não é uma palestra, porque a gente gosta de estudar. Então, essa parábola está lá em Mateus, no capítulo 22, o versículo é 1 a 14. E Jesus começa falando assim: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus. Então, o Kardec copiou, né? A gente sabe que Kardec pegou as partes das leis morais do Cristo para nos trazer os ensinamentos. Então, quando fala assim, falando ainda por parábolas, eu fui lá na Bíblia de Jerusalém, fui dar uma olhada. E aí, Jesus, naquela passagem, está em Mateus, lá no capítulo 21, um pouco antes, naquela passagem que Jesus vai ao templo, chega lá no templo, onde ele escorraça, né, os vendilhões, os traficantes lá do templo, que fazia comércio lá no templo. Jesus derruba tudo aquilo, e Jesus depois ele se junta ali e começa a explanar para o povo, fazer a pregação por todos os povos que foram se rodeando de Jesus ali. Então, Jesus está ali fazendo os comentários, falando sobre o reino de Deus, sobre a Boa Nova, e nisso chega os sacerdotes lá do templo, os sacerdotes e os anciãos, né? E a gente sabe que eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Aí eles chegam, eu até anotei aqui, eles aproveitam aquele momento, porque Jesus derrubou tudo lá, né, as coisas lá dos comerciantes, na verdade, na Bíblia eles colocam até traficantes, né? Os traficantes, derruba tudo, e aí eles perguntam para Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Não só de derrubar as coisas, as mercadorias, de expulsar os vendilhões do templo, mas também de curar, de pregar sobre a Boa Nova. Aí eles perguntam que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Aí Jesus fala assim para eles: eu posso responder, eu vou responder a vocês, se vocês me responderem também uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Vou propor uma questão para vocês. E aí Jesus pergunta para eles assim: o batismo de João, de onde era? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Jesus fez essa pergunta, né? Aí eles ficaram lá, os sacerdotes, os anciãos ficaram lá murmurando entre eles, porque eles sabiam que se dissesse que era dos céus, Jesus ia responder para eles: e por que vocês não o seguiram? Por que vocês não acreditaram nele? Porque a gente sabe que João Batista foi decapitado, né?
Eles mataram João Batista. E aí, e se a gente responder que é da terra, o povo pode ficar contra nós, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta. Aí eles responderam assim: não sabemos, não sabemos. Aí Jesus também respondeu para eles: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Está lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 23 a 46. Achei interessante, né? Jesus falou para eles: nem eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus começou a pregar, falar sobre parábolas. E a gente sabe que as parábolas são uma narrativa alegórica, simples, muitos entendiam, outros não, mas a maioria entendia, né? E as parábolas ficaram até hoje e a gente compreende hoje, né? Muito bem, porque a doutrina espírita, Kardec com os espíritos, eles mastigaram para nós todas as parábolas de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus começou a falar das parábolas, e como eles estavam ali, os sacerdotes, que eram os fariseus, né, saduceus, os orgulhosos do templo, Jesus falou sobre a parábola dos vinhateiros, né? Quem se lembra? Aquela que o Senhor tinha uma vinha que arrendou, e depois, quando mandou seus servos lá para pegar o arrendamento, eles foram mortos, depois mandou seu filho, que também foi morto, e aí o Senhor resolve acabar com todos. E aí, esses sacerdotes, eles entenderam que Jesus estava falando para eles. Era com eles que Jesus estava mandando recadinho. A indireta era para eles. E aí Jesus continua com essa parábola do festim de bodas, que é mais ou menos igual, tem o mesmo, a mesma finalidade, né? E aí a gente vai ler. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, porque ele continuou lá no templo, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, nesse trecho aqui, Kardec, mais à frente, nos explica que o reino dos céus, esse reino, é um estado de felicidade, né? Que se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, a festa do seu filho. Ou seja, Deus, há muito tempo, já vinha preparando, né? Deus e Jesus já vinha preparando esse nosso encontro, essa nossa festa com o reino de Deus, porque nós, homens, temos que sempre estarmos ligados com o mais alto, com Deus, né? Nós estamos aqui na Terra só de passagem, é uma transição, é uma libertação de tudo de tudo de ruim que nos prende, para que a gente cresça, para que a gente progrida, para que a gente saiba amar, perdoar e tudo. Mas desde os antigos profetas, desde muito antigamente, os profetas já sabiam que nós receberíamos o Messias. Viria à Terra um Messias. Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, já tem lá eles falando que nós receberíamos a visita. Então, e a gente sabe que Jesus levou mais de 1000 anos se preparando para encarnar aqui na Terra, porque Jesus sabia que era necessário a presença dele aqui conosco para nos ensinar. E aí, esse festim, né? Quando Jesus fala do festim das bodas, bodas é casamento, festim é uma festa, né? Então, isso tudo já vinha sendo
sendo preparada há muito tempo vinham sendo preparados. E aí ele prepara para que a gente pudesse receber. E mandou convidar os povos. E ele enviou muitos profetas. A gente vê que muitos profetas foram enviados para trazer essa boa nova para nós. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, as encruzilhadas e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu das pessoas que se puseram à mesa. Então, os primeiros convidados foram quem? O povo hebreu. Porque o povo hebreu foi o primeiro povo, né, monoteísta, o primeiro povo que acreditou no Deus único. Desde lá de Abraão, passando por Moisés, a gente vê que eles acreditavam, né, naquele Deus único. E Deus os estava preparando para receber Jesus mais à frente. Eles vinham sendo preparados, porque todos os outros povos eram pagãos, idólatras, politeístas, todos os outros povos, né? Eles acreditavam nos deuses, né? Nas imagens e tudo. E como o povo hebreu ele acreditou no Deus único, Deus começou a prepará-los. Começou a prepará-los para eles pudessem depois serem os propagadores da boa nova do Cristo. Vieram preparando a eles. E aí Deus prometeu a Abraão uma posteridade sobre a terra. Só que eles entenderam que essa posteridade seria material, né? Mas se a gente vê pelo curso da história, os romanos dominaram por muito tempo e eles não se sobressaíam tanto, né? Os judeus, os hebreus. Na verdade, o poder econômico, financeiro, de guerra, de tudo, estava ali com os outros povos, né? Então, eles não entenderam a mensagem do Cristo. Inclusive, eles tiveram o templo deles derrubado por 3 vezes, né? Antes de Cristo vir, o templo deles foram derrubados, depois lá pelo ano 70 foram derrubados, e depois lá pelo ano 135 também tiveram o templo deles derrubado. Então, eles não entenderam a mensagem, eles achavam que essa posteridade de Abraão seria uma dominação de toda a terra, mais efetiva ali, material, né? Econômica, poderosa. Eles não entenderam a mensagem do Cristo, de Deus na época, né? Eles não entenderam que esse reino, que essa recompensa, que essa mensagem que os hebreus iria levar para todo o mundo era espiritual, era o moral, era aquela que dizia que a matéria é só uma passagem, nós estamos aqui de passagem, existem mundos muito melhores do que o nosso, que o nosso planeta Terra ele é de provas e de expiações, né? Existem muitos mundos muito piores do que a Terra. São os mundos primitivos, onde a gente poderá ir se a gente não souber se portar bem, se a gente não tiver um bom comportamento com este planeta que nos recebeu, o planeta Terra, que está passando por essa transição. Então, infelizmente, os judeus, os hebreus, na verdade, eles não... a maioria não entendeu. Que quem tinha que entender mesmo, aproveitar essa oportunidade, eram os sacerdotes, que eram os doutores da lei. Eles tinham conhecimento. Então, se eles tivessem aproveitado tudo isso e disseminado a palavra de Deus, eles seriam, vamos dizer assim, os pioneiros, né, da palavra de Jesus. Mas não foi isso que aconteceu e muitos até hoje não acreditam na vinda do Messias, não acreditam que Jesus foi o Messias enviado, né? Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores.
Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está em São Mateus, no capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, essa passagem aqui, a gente pode trazer para a atualidade, né? Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, ou seja, já que os primeiros convidados, os hebreus, imolaram Cristo, imolaram o Messias, Deus então falou, essa mensagem então vai ser enviada para todos os povos, já que eles não aceitaram, para todos os povos. E começaram e seriam convidados todos, idólatras, politeístas, pagãos, todos. Mas mesmo aqueles que eram convidados, esses que foram convidados, eles tinham que estar vestidos com a túnica nupcial. Eles não poderiam, porque quando você participa de um banquete, você vai adequadamente vestido, você não pode estar mal vestido. E aí, o que é essa túnica nupcial? Essa túnica são as nossas boas ações, é o nosso sentimento, a nossa boa vontade. Um exemplo é quando a gente... um exemplo que nós tínhamos quando trabalhávamos na desobsessão, lá na casa de Francisco de Paula. Quando recebíamos aqueles irmãos, um irmão muito empedernido, muito ali endurecido, um irmão que fazia atrocidade. Então, aquele irmão era convertido pelas palavras do Cristo, porque para você doutrinar o irmão, você tem que apresentá-lo Jesus, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Então, muito daqueles irmãos não conheciam a palavra de Jesus. Então, tinha aqueles irmãos que você apresentava a palavra de Jesus para eles aceitavam, eles perdoavam e eles buscavam a transformação. E a gente se emocionava junto com eles. Então, o perdão deles era de coração. Então, eles realmente vestiram a túnica nupcial. Ou seja, a transformação foi sincera. Eles estavam sinceramente arrependidos e emocionados e propensos a fazer a modificação. Mas havia aqueles que, para se livrarem da situação, né? Para se livrarem, a gente fingia que perdoava, mas, na verdade, não perdoava, na verdade, não queria saber, só queria sair dali. Esse não está vestido com a túnica nupcial. Ele pode enganar a gente, né? Enganar os homens, mas ele não engana Deus, porque Deus sabe tudo o que se passa em nós. E aí, Jesus fala, atai as mãos e os pés e jogai-os e lançai-os nas trevas exteriores. O que são essas trevas exteriores? São as reencarnações. É o que nós estamos passando. Nós fomos lá os primeiros convidados, nós fomos os convidados, não sei se foram os primeiros, mas nós fomos convidados há muito tempo para participar desse banquete junto com Jesus, junto com Deus, né? Nós fomos convidados. Mas a gente não queria. Uns foram lá para as suas casas de campo, para os seus lazeres, passear. Nós não queríamos saber de nada. Até hoje, muitos de nós não queremos. Eu estou falando para nós espíritas, tá? Aqui, amor, vem comer. Até hoje, muitos de nós não queremos. Muitas vezes, nós somos convidados até para fazer o desenvolvimento mediúnico, para trabalharmos mediunicamente. Mas a gente fala assim, eu vou ficar preso, eu vou ter que vir aqui toda semana, eu não vou ter tempo, deixa para depois. Olha, eu estou me incluindo, eu estou falando assim, mas eu me incluo, tá? Quando a gente faz estudo, é para a gente primeiro. Então, eu não vou, é preguiça. Então, e até hoje é assim, até hoje, porque nós somos convidados o tempo todo. Teve o convite lá atrás que nós não quisemos, nós fomos os primeiros convidados, né? Aí, depois, hoje nós recebemos o convite, nós aceitamos, graças a Deus que aceitamos o convite, mas não basta que a gente aceite o convite, não. Não basta que a gente adentre a casa de Francisco de Paula, que a gente vá lá, toma um passe, ouve uma palestra e vai embora. É preciso trabalhar, porque Jesus falava assim,
Meu pai trabalha e eu também, né? Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, a gente tem que trabalhar. E o trabalho é conosco mesmo, fazendo a nossa própria reforma íntima, nos melhorando de todas as mazelas que trazemos, que isso é normal porque nós, durante as várias reencarnações, nós aprendemos muitas coisas, coisas boas e coisas ruins, que ficaram registradas no nosso perispírito, no nosso subconsciente. Então, a gente tem que trabalhar. Então, a gente está reencarnado, recebemos o convite. O convite pode ser lá para nós que somos espírita, dentro da doutrina espírita, mas para quem é católico, dentro do catolicismo, quem é evangélico, dentro da igreja evangélica, o trabalho é para todos. Todos foram chamados. Basta você saber trabalhar. Então, para nós espíritas, é o trabalho da caridade, né? Aquela irmãzinha que faz crochê, que faz roupinha de neném, é aquele irmão que limpa um banheiro, que lava, que passa um pano ali no chão, é aquele irmão que atende o balcão, que vai ajudar, é aquele irmão que dá um estudo, é aquele outro que cuida da casa, da parte administrativa. Esses irmãos. Então, esse irmão, sim, ele está se revestindo da túnica, essa túnica nupcial. É isso que Deus quer, que a gente possa sentar à mesa nessa túnica nupcial para merecer o reino de Deus, que são muitos melhores. E o reino de Deus também, a representação é a felicidade que a gente tem conosco mesmo. Então, mas se você vai lá, faz só o seu e acabou, isso não é a túnica. Aí Deus vai falar conosco, não, retira daqui. Aí você vai ter que reencarnar várias vezes para aprender. E às vezes uma coisa que seria bem mais fácil para nós, por exemplo, o trabalho. Um médium. Um médium, ele tem a mediunidade, foi detectada a mediunidade dele, ele é chamado para o trabalho. Ele se recusa. Tudo bem, não é obrigado, é o livre-arbítrio dele. Só que aquela mediunidade vai atrapalhá-lo e muito. Aí, numa próxima reencarnação, ele vem, às vezes, ele vem com aquela mediunidade e vem com muito mais coisa, mais problema. Às vezes, até problemas físicos, não sei, porque não soube, não quis trabalhar. E aí o trabalho dele vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, são as trevas exteriores, são ranger de dente. É isso que Jesus quis dizer. Ranger de dente é isso, é você estar encarnado, tendo as suas dificuldades. E eu quis trazer um pouquinho aqui para a nossa atualidade, que nós estamos passando pela nossa transição planetária, né? Aqui na Terra nós estamos. Isso já vem de algum tempo, não é agora só na epidemia. Essa transição planetária, ela já vem de algum tempo. A gente pode perceber que a violência aumentou, principalmente a violência dentro da família, né? Aqui no Brasil, muito feminicídio, terrorismo lá fora, muita coisa ruim, muita coisa triste, muita violência com as crianças, estupro, com os idosos, filho batendo nos pais, nos velhinhos, deixando passar fome, muitas coisas. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E para nós espíritas, aquilo que eu tenho percebido bastante, principalmente agora nessa pandemia, e mais alguns anos atrás, por causa de política e outras coisas, os espíritas, eu estou falando só de espíritas, não estou falando assim de outras coisas, de outras religiões, nem de outras pessoas, espíritas ficam usando as redes sociais para disseminar mais ódio, mais rancor, né? E isso não é estar revestido com a túnica nupcial, porque a doutrina espírita ela é muito clara para a gente. Jesus deixou tudo muito claro para a gente sobre o amor, sobre a benevolência, né? A indulgência, o perdão, né? A caridade, porque aqui Jesus fala, não adianta chamar Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, né? Não basta chamar Senhor, Senhor lá dentro do centro, ficar falando Senhor, Senhor. Mas quando vai para as redes sociais, denigre a imagem da pessoa. Não estou falando de crítica,
Porque você fazer crítica a uma instituição, um governo, coisa e tal, tudo bem, é normal. Mas eu estou falando de coisas pesadas, né? De palavrões, de xingamento. Isso é disseminar ódio, rancor, né? A vingança. Estamos revestidos, agindo assim, a gente está revestido da túnica nupcial, né? Olha que a gente foi convidado, nós espíritas, fomos convidados. A doutrina é muito clara, a doutrina é maravilhosa. A gente foi convidado. E a gente vai perder essa túnica? Então, o Haroldo Dutra Dias fala que nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está na transição e tudo é muito mais intenso. Então, no trânsito, tudo, a gente tem que redobrar o cuidado. Redobrar, porque está tudo assim muito fervilhando, porque é como se estivesse sendo separado o joio do trigo, né? Como se estivesse havendo a separação do joio do trigo. Aqueles que vão conseguir, os que não vão conseguir ficar no banquete, sentado à mesa lá do banquete. Então, quando tiver essas situações que nos irrita, que nos tira do sério, a gente tem que parar. Eu sei que é difícil você se lembrar, mas não pode esquecer, não. Você é espírita, você estuda, você está estudando, você sabe o que Jesus quer da gente, o que Deus espera de nós. Então, nesses momentos, a gente tem que ter a educação, a paciência, a gente tem que ter a resignação, a gente tem que parar e ser verdadeiro espírita cristão. Não é só ser da boca para fora, eu não vou xingar, eu estou na rede social, eu estou com muita raiva, mas eu não vou botar para fora, eu vou guardar comigo. Não é isso, não. Você tem que fazer um trabalho, você tem que modificar aquilo dentro de você, transformar essa virtude ruim, esse sentimento ruim em boas virtudes. Vai trabalhando, vai ouvindo a mensagem de Jesus, que Jesus falou, se te bater numa face, dá outra. Né? Não foi isso que Jesus falou? Não perdoa só 7 vezes, perdoa 70 vezes 7 vezes. Então, é assim que a gente tem que pensar. Não é ser piegas, não, porque é piega, bobão, né? Só fala em Cristo, mas é para isso que a gente está encarnado. É para isso que a gente está encarnado. É para falar mesmo no Cristo e fazer aquilo que ele mandou. Que a gente, então, tenha muito cuidado, que a gente aproveite essa pandemia, que é uma das fases da transição, segundo os espíritas, muitas outras coisas irão vir, que a gente tenha cuidado, que a gente saiba passar por ela, com paciência, com fé em Deus, porque está tendo muita gente com depressão. Não é para ter a depressão, não precisa ter a depressão. Nós temos os trabalhadores das casas espíritas. Francisco de Paula tem palestra quase todos os dias. Tem estudos, muito estudo. O Francisco de Paula está de parabéns, graças a Deus. Nós, trabalhadores, estamos trabalhando, fazendo aquilo que nós temos que fazer. Então, não precisa entrar em depressão, não. Liga o rádio lá na Rádio Rio de Janeiro, vai ouvir uma palestra na Rádio Rio de Janeiro, bota lá no YouTube várias palestras, bota lá na página da congregação, está tudo lá, tem as palestras de aula, tem tudo. Não precisa entrar em depressão, eleva sempre o pensamento a Deus, a Jesus, para sair dessa situação, até porque a gente não sabe o que vem pela frente. Essa é uma das situações mais tristes, né, que nós estamos vivenciando agora dessa pandemia, da doença. Mas o que virá pela frente? E aí? Se a gente sucumbir, a gente vai conseguir? Né? Então, nós precisamos. E se nós estamos aqui nessas trevas exteriores, nós somos atirados, tá? Nós somos atirados aqui nas trevas exteriores, porque lá no passado nós não estávamos com a túnica, então nós fomos lançados, que a gente agora possa revestir-nos dessa túnica nupcial, que a gente possa, quando partirmos daqui, levar na nossa mala as boas obras, a nossa bagagem seja as boas obras, e o nosso guia espiritual, o nosso mentor, vai se alegrar conosco, porque nós vamos deixar aquela roupagem velha e colocar um revestimento bom. Tá, meus irmãos? Então, foi isso que eu queria deixar para vocês. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Eliane, muito obrigada. Mais uma vez, a gente percebe que
a doutrina espírita, ela não nos dá, ela não é complacente, ela não nos dá desculpas. A culpa é do outro, a culpa não é minha, o problema é do outro, o problema não é meu. Então, a doutrina nos dá muita responsabilidade. E isso, se a gente parar para pensar, é muito bom. Então, que a gente exemplifique. Eu acredito que nosso papel é exemplificar, é nós assimilarmos essa doutrina de amor, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, nada mais é do que trazer os ensinamentos do Cristo na sua expressão mais pura e trabalhar nossa transformação interior, exemplificando, né? E eu espero, né, não sei vocês, eu espero que eu esteja com a turma no momento certo, né? Muito obrigada, Eliane, obrigada, viu? Queridos, então nós vamos agora passar para nosso trabalho de irradiação e quero pedir que todos mantenham os microfones desligados, tá? E vamos fechar nossos olhos para que a gente possa fazer a nossa parte. Nós recebemos muito na noite de hoje, então vamos doar também, não é isso? Então vamos fechar os nossos olhos, porque facilita a nossa concentração, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e pedir por todos os irmãos que se encontram em sofrimento físico ou moral, por todos aqueles que passam por essas dificuldades financeiras, morais, por todos os irmãos que perderam seus entes queridos sem poderem se despedir fisicamente, por todos os irmãos que estão nas ruas sofrendo tantas necessidades, abandonados, esquecidos, ignorados. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos nas zonas de conflito, por todos os irmãos nos CTIs, nas comunidades, nas aldeias, onde houver um irmão em sofrimento, Senhor, que eles possam perceber a Tua presença, que os nossos mensageiros amados e queridos, os benfeitores espirituais, possam ajudá-los, ampará-los, que eles possam receber o ânimo, a esperança, a fé de que tudo caminha conforme deve ser. Pai amado, ampare a todos nós, ampare a todos os lares, todos os nossos lares, que tenhamos, Senhor, a harmonia, a serenidade, a fé, a confiança, a esperança nas palavras, nos ensinamentos do nosso Mestre. Que levemos conosco o orai e vigiai constantemente. Que possamos perceber o que devemos mudar, que possamos, Senhor, aceitar o que não podemos mudar, que tenhamos a resignação tão importante, que é o consentimento do nosso coração às suas vontades. Pedimos, Senhor, pela casa de Francisco de Paula, pelo lar de Francisco, pelo Francisquinho, e agradecemos todo este amparo, toda essa vibração amorosa que podemos sentir neste momento. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, eu vou pedir a nossa irmã Alcione para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Logo depois, eu gostaria de que vocês prestassem atenção no boletim, que eu tenho uma mensagem para vocês, tá bom? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Pai de infinita bondade, Jesus, nosso querido amigo, guia e modelo da humanidade terrena, Francisco de Paula, nosso querido mentor, a todos nós queremos dizer obrigada. Obrigada por tudo quanto nos é concedido viver, pelo que escutamos hoje, mais uma vez, quando fomos chamados, desde aquela época em que fomos chamados pela primeira vez, e agora que possamos escutar, para que não haja tanto pranto e tanto ranger de dentes. Que possamos, Senhor, quando sair daqui, quando formos ao plano espiritual, estejamos um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Nós te agradecemos pela oportunidade da reencarnação, mas principalmente pela luz da doutrina espírita, que nos eleva, que nos faz refletir, para fazermos a nossa reflexão e nos melhorar, nos burilarmos para chegar à plenitude, à perfeição para a qual tu nos criaste, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Que Deus abençoe a todos nós. E eu queria só ler rapidamente o boletim. É muito rápido. É apenas para informar a vocês que as sessões públicas vão continuar, serão mantidas sem interrupção nesse período de festas, tá? Então, a casa, né, lá da Conselheiro Zen, ela entra em recesso no dia 23 de dezembro, inclusive, e retorna no dia 4 de janeiro, as atividades, tá bom? A casa. Mas nós, nas sessões públicas, não vemos necessidade de interromper. Então, a nossa próxima sessão no dia 23, vai ter sessão no dia 22, vai ter sessão no dia 25, e por aí vai. A gente não vai parar, tá bom? A outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre a campanha de Natal. A gente já está distribuindo, a gente escalonou, fez uma escala de distribuição e foi assim maravilhoso. As mães estão agradecendo, as crianças estão agradecendo a todos vocês. Então, eu queria, em nome deles, levar o agradecimento e por toda a ajuda, toda a colaboração. Vocês são maravilhosos. Sempre que é necessário, vocês estão lá nos ajudando, ajudando aos necessitados, ajudando ao Lar de Francisco, que é o nosso grande objetivo, né? Muito obrigada, viu? Para o Lar de Francisco, a gente está precisando de médico para os vovozinhos. Qualquer especialidade, e pode ser em horário assim, de acordo com a disponibilidade do médico. Não é para ficar o dia todo, né, todo dia. E a gente está com estoque quase zerado de fraldas geriátricas e de luvas de látex, tá? A gente também precisa de roupa íntima, tamanho G, tanto masculina quanto feminina, e esparadrapo micropore. Muitos de vocês receberam a informação de que o governo federal disponibilizou para os asilos uma determinada quantia para ser usada durante 4 meses. Tá? A nossa casa, a gente se inscreveu, foi contemplado, não saiu ainda, tá bom? Então, nesses 4 meses, nós temos uma lista de itens que a gente pode adquirir. A gente recebeu um cartão, tipo um pré-pago, e quando liberar o dinheiro, a gente vai poder comprar. Então, a gente enviou para os órgãos competentes, né, a relação, temos que fazer um orçamento, evidentemente, com empresas cadastradas, com CNPJ, tudo direitinho, para mandar o que a gente vai comprar, o que a gente vai usar, quanto é que vai ficar, entendeu? Mas o dinheiro não saiu ainda. Então, a gente realmente está precisando das fraldas, os vovozinhos estão sem fralda. A gente está comprando, é brincadeira. E as luvas de látex, tá bom?
que a gente realmente está com estoque zerado. Então, olha, gente, e uma última dica. Visitem o site da congregação. Lá vocês encontram tudo de que vocês necessitam. Hoje, uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim: eu queria me inscrever num curso, fazer um estudo. Eu falei, entra lá no site. Mandei o link do estudo para a pessoa se cadastrar e escolher o curso. Eu quero fazer uma irradiação, quero colocar o nome de uma pessoa na prece para desencarnado. Está lá no site, entra lá, entendeu? Então, visitem o site da congregação, está muito bom. Tem muita informação, tem muita atividade, muitas palestras gravadas, vocês vão gostar, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por toda a colaboração. Fiquem em paz. Até a semana que vem. Podem ligar os microfones